Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz é morto a bala no bairro de Peixinhos. Jovem assassinado na Iputinga com tiros de pistola. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 4 de abril de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje no estado, nas últimas 24 horas, foram registrados 7 assassinatos, aliás, foram 8 assassinatos registrados, 8 assassinatos divididos. 4 homicídios ocorreram no interior, 4 no interior e 4 no Grande Recife. Acidentes nas estradas de Pernambuco deixam mortos e feridos. A notícia com a Dulce Lucena. Em Cabrobó, no sertão do estado, as vítimas foram Juliana e Jerônimo, um casal que estava trafegando em uma motocicleta no quilômetro 17 da BR-428. Testemunhas contaram à polícia que o piloto atropelou um homem que passava pela rodovia. Juliana, que vinha na garupa da moto, foi encaminhada ao hospital de Cabrobó, mas não resistiu aos ferimentos. Jerônimo, que conduzia a moto, foi encaminhado ao hospital de Salgueiro, mas também morreu na unidade de saúde. O homem que foi atropelado ficou ferido sem gravidade. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e a Polícia Civil vai investigar as causas do acidente. Já em Toritama, agreste do estado, um homem morreu vítima de um acidente de trânsito no trecho onde está sendo realizada a duplicação da BR-104. A vítima foi Rafael Guilherme Lins Ramos, de 27 anos de idade. O rapaz estava em uma moto quando perdeu o controle do veículo em um banco de areia. Chegou a ser socorrido para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, mas não resistiu. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal de Caruaru. Em Garanhuns, também no agreste, um homem morreu no Hospital Dom Moura, vítima de um acidente de trânsito. A vítima foi Marcos Henrique de Oliveira, de 42 anos de idade. Ele estava internado após sofrer um acidente na BR durante uma mudança para a cidade de Pesqueira. Testemunhas contaram à polícia que o homem parou o carro para ajudar um caminhoneiro quando houve o acidente. A polícia investiga o caso. E um acidente com vítima foi registrado na cidade de Bom Jardim. João Guilherme Ramos de Vasconcelos, de 29 anos, foi a vítima. Testemunhas contaram que ele estava vindo de uma festa em Surubim quando se envolveu em um acidente. A família acredita que João pode ter cochilado ao volante. A polícia investiga as causas do acidente. A Dulce Lucena para o Bandeira 2. Mais 2 pessoas morreram também nas estradas de Pernambuco. Edmilson Ismael da Silva, de 24 anos, ele morava no sítio Paquevira, em Bom Jardim. Por sinal, ele morreu num acidente de moto na rua Prefeito Cirilo de Moura, ou sítio Monte Alegre, em Orobó. Um carro desgovernado bateu nele quando estava de motocicleta e ele caiu, foi levado para o hospital local, removido aqui para Recife, para o HR, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O outro acidente foi na BR-316, no bairro do Planalto, em Araripina, onde o trabalhador rural, aliás, a trabalhadora rural, uma mulher, Maria de Lourdes da Silva, de 58 anos de idade, Andarilha, ela seria também usuária de droga, de álcool, né? Bebia bastante e acabou sendo atropelada, levada para o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Olha, minha gente, o ônibus da empresa Conorte foi assaltado na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Salgadinho e Olinda. 3 suspeitos armados de facas roubaram os pertences dos passageiros. No momento da fuga, os elementos foram agarrados por populares, levaram um pau danado, por pouco não foram linchados, isso porque a polícia militar chegou a tempo. Os 3 foram encaminhados à unidade de pronto atendimento e depois levados para a delegacia, onde foram autuados em flagrante. São eles, os elementos, os assaltantes de onde foram presos ontem. É de Montenegro Dias da Costa, de 23 anos, ele mora à margem da PE15 no Jatobá e Olinda. Cristiano Barbosa da Silva, 19 anos, mora na rua José Trajano Pereira, no bairro do Fragoso. E Sávio Brito Morelli Nascimento, de 26 anos de idade. São esses 3 aí que foram assaltar o ônibus e se deram mal. Em Lajedo, um rapaz, ao descer de um ônibus, foi assaltado, isso mesmo.
2 elementos armados numa motocicleta renderam a vítima e levaram os pertences dela, inclusive o aparelho celular. Onda de assaltos em Boa Viagem assusta moradores e também turistas, mas 2 pessoas tiveram as correntes arrancadas do pescoço. Adúlcio Lucena. A vítima estava de carro e quando foi entrar no edifício, 2 homens em uma moto se aproximaram e anunciaram assalto. O criminoso que estava na garupa sacou uma arma e levou a carteira, o celular e o cordão de ouro da vítima. No veículo estavam 2 crianças. As vítimas estavam chegando ao local para visitar um parente. O gerente do condomínio, Caio César, explicou que o susto foi grande e a ação rápida demais. Foi tudo muito rápido. O carro conversível estava adentrando ao condomínio e logo quando ele encostou, acredito que ele já vinha sido observado por 2 rapazes numa moto e quando eles encostaram aqui para entrar, os rapazes assaltaram eles. Foi tudo muito rápido, né? O rapaz já chegou apontando o revólver, o morador não esboçou nenhuma reação, entregou os pertences e eles foram embora. Pelo que me contaram foi o celular, uma gargantilha de ouro, relógio, esses pertences assim muito fáceis de serem entregues. Pelo que eu vi, ele tentou também levar o carro de alguma maneira, mas eu acho que por ter crianças dentro do carro, acabou preferindo não levar. O gerente do condomínio, Caio César, reclamou da falta de segurança no local. Todo santo dia, vez ou outra, sempre tem casos de assalto, roubos. Entregadores de aplicativo aqui também estão sendo muito assaltados quando vão fazer entregas. A insegurança aqui está muito alta. Por meio de nota, o 19º Batalhão da Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência. Adúlcio Lucena, para o Bandeira 2. Um rapaz que não portava nenhum documento de identificação foi assassinado com disparos de arma de fogo dentro de um bar localizado na Avenida Recife, na comunidade Michelon, no bairro de Picepe. 3 homens desconhecidos cometeram o crime, cujos motivos também são ignorados. O pedreiro Romário Araújo da Silva, de 55 anos de idade, foi assassinado a pauladas na própria residência na rua Antônio Germano, em Lagoa Grande, no interior do estado. A autoria e os motivos do crime são ainda desconhecidos. Davidson Alexandre Gomes Ferreira Dias, um jovem com 22 anos de idade, entregador de pizza, foi assassinado a bala quando foi fazer uma entrega na Travessa Paulo Tavares de Lima, no centro, em Carpina, por 3 elementos que saíram do matagal, cometeram o crime e fugiram novamente pelo matagal. O corpo do jovem Davidson Alexandre Gomes Ferreira Dias foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Bruce Araújo Feitosa, de 35 anos, residente no bairro São José, em Santa Cruz do Capibaribe. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo em uma seresta à margem da PS 160, em um campo society no bairro Oscazão, em Santa Cruz do Capibaribe. Um elemento desconhecido invadiu lá o estabelecimento, a seresta, e no meio da rapaziada meteu bala no Bruce Araújo Feitosa, de 35 anos, que foi levado para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Carlos Rodrigo da Silva França, com 26 anos de idade, ex-presidiário, foi assassinado com disparos de arma de fogo em terras do sítio Farias, no bairro da Torre, em Panelas, por um elemento que fugiu de capacete de motoqueiro. O corpo de Carlos Rodrigo da Silva França foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Um homem conhecido pelo apelido de Mondrongo, isso mesmo, Mondrongo, ele foi agredido a golpes de facão. No Engenho São Salvador, no Cabo de Santo Agostinho. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado, ele foi socorrido no hospital local. Ele está vivo, esse Mondrongo, que foi agredido a golpes de facão, e encontra-se no hospital do Helder Câmara, lá mesmo no Cabo de Santo Agostinho.
A idosa Quitéria Maria dos Santos, de 64 anos de idade, morreu eletrocutada ontem na própria residência no sítio Mocói, zona rural de Calçado, no agreste do estado. O corpo de Quitéria Maria dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Agradecendo a rapaziada sintonizada com a gente na jornal, no cemitério do Pacheco, DJ Piti, vovó Margarete e o administrador Jorge Bicão, Nininho e a esposa Fernanda, e também os funcionários da Jordão Refrigeração na Avenida Maria Irene. O pessoal que faz parte da diretoria do Campal, o presidente Paiva, o vice Pedro Lins, o comissário Manuel, que é financeiro lá do clube, os diretores Luiz Carlos Utatu, Marcos Pereira e o comissário Euclides, esposo de Marise, Elisete do Jordão Baixo, Elisete, e também Dai, que é conhecida como a Miss da Multirins, no bar da Buchadinha, pertinho da entrada de Norte Coberta ali, pertinho também de Clotilde de Oliveira, está a rapaziada de Neném, a Buchadinha do Neném. No início do Janga, também lá na orla do Janga, o personal trainer e professor de educação física Birubiru e os alunos, entre os quais o subtenente Murilo, ex-batalhão de rádio patrulha, os sargentos PMs do BPRV, Romão de Peixinho, Júlio Souza e também Clerivaldo estão ligados com a gente na jornal. Os ex-atletas do Chumbo lá do Campo do União, Sargento Brasil, Almir, Juca Alves e também Chico Pé de Pano. O perito criminal Severino Arruda está ligado com a gente e também Regis do Largo Dom Luiz, em Casa Amarela. Rapaz é morto a bala no bairro de Peixinhos. Jovem assassinado na Iputinga com tiros de pistola. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. Ainda tem gente sintonizada e a gente agradece a audiência. No IPCEP está Dona Lu e a mãe dela, Dona Nina, no edifício Jardim das Acácias, em Boa Viagem, o porteiro Gilmar, o conselheiro tutelar Thales Charles também, o motorista de aplicativo Josailson mora no condomínio Vila Real, no Jardim Paulista. Maurício é porteiro das Graças, Osiel, a esposa Ana e a filha Osiana estão em Tijuco Papo, em Cortegaga de Igaraçu. Tiago, a mãe dele, Dona Ben, e a tia dele, Nina, além do seu Mendes da Vila Miguel Arraes. Meriota, que é o pessoal lá no Janga, o Carlos Gomes, que é contador, também está sintonizado com a gente. Francisco e Brasil estão na SDS. Francisco mora no bairro do Jardim Atlântico, em Olinda. Nilson Pereira e a irmã Nilma Pereira estão no bairro da Mangueira, e também o motorista Fred Van e o MC Guela em Santo Amaro. Saulo Holanda está em Olinda. Seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual lá em Igaraçu. Zé do Sal e o amigo Biá da rede de supermercados em Águas Compridas, também ligados com a gente, o doutor Paulo de Tássio e toda a nova diretoria do SEAS, inclusive também o segurança Eziel. Nino Guaracheiro, ele está com a lanchonete agora na subida do Morro da Conceição, ali no Largo Dom Luiz, em Casa Amarela. Também ligado com a gente na estrada de Pau de Légua, em Igaraçu, o tenente Lupécio Nunes. Homem foi feito refém e passou cerca de 1 hora nas mãos dos criminosos. A notícia com o repórter Adúlcio Lucena. O crime aconteceu no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. A vítima foi um entregador de mercadorias de 51 anos de idade. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima foi abordada por 2 homens armados. O entregador relata que a dupla teria dito a todo momento que queria apenas as mercadorias. O homem passou cerca de 1 hora com os criminosos e foi liberado em um matagal na estrada de Corcurana, também em Jaboatão. O homem dá detalhes dos momentos de pânico que viveu. Eu vejo dois meliantes se aproximando de mim e eu achei estranho, né? Até então disse, não, é o rapaz dos colchões. Então, quando eu vi isso, perdeu, você, bora, a gente é um assalto, me levaram, eu fui para o meio do carro, eles conduziram para
a estrada Cucurana, e chegando lá na estrada Cucurana, numa estrada chamada no Campo do Pneu, tem um matagal alto, o motorista entrou e fez você vai ficar aí com o outro, né? E coopere, eles desligaram os dois celulares, e quando eu desci para o mato com o outro, ele pediu para me sentar, eu sentei lá no pneu, ele ficou sempre atrás de mim, ele sempre estava me olhando, dizendo, não olhe para mim não olhe para mim não. E o outro seguiu, dizendo que ia despegar o carro. Está na rua trabalhando e sabendo que está a mercê dessas coisas. Principalmente a gente que trabalha nesse ramo. Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Prazeres já iniciou as investigações do caso. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Na estrada do sítio Barrigudo, em Garanhuns, no Agreste do Estado, 2 ladrões armados ameaçaram um rapaz, agrediram a vítima e roubaram a motocicleta CG 125 vermelha de placa MOP 5842. Por força de um mandado de prisão, agentes da Delegacia de Ibirajuba, no Agreste do Estado, capturaram o elemento Edmilson Dudu da Silva, de 60 anos de idade, acusado de estupro contra uma garota de 12 anos de idade. A Polícia Militar prendeu um elemento de 37 anos de idade por agredir e ameaçar de morte a ex-companheira no sítio Baixa dos Porcos, no município de Ati. O sujeitinho, que já tinha uma medida protetiva, ou seja, não poderia se aproximar da ex-mulher, ainda teria xingado e ameaçado os policiais. Que valentão! Mas aí ele já foi levado por Chilindró, pois foi autuado em flagrante. O elemento Antônio José Araújo dos Santos, de 21 anos de idade, conhecido pelo vulgo de Tizinho. Ele fugiu da cadeia, isso mesmo, saiu do xadrez, desesperado na carreira, foi se esconder dentro de uma cisterna na casa da família. Isso foi no sítio Prata, na zona rural de Lajeado. A Polícia Militar chegou lá na casa, pediu autorização à família para entrar, e aí a família autorizou, e aí ele foi achado e entrou em cana. Foi direto para a cadeia novamente, né, para terminar a pena dele, que é de tráfico de entorpecentes. E agora, minha gente, vamos falar de aniversário. Os aniversariantes de hoje, terça-feira, começando por Valdson Balbino, o repórter aqui da TV Jornal. Valdson Balbino está aniversariando. Ele é filho do comissário aposentado Valdson, e é o pai dele, Valdson, mesmo nome do filho, que vai organizar a festa dele. Sônia, conhecido como Tana, ela está aniversariando, mora no bairro das Carmelitas, pertinho do Mercado Público de Camaragibe. A família toda reunida, inclusive os amigos da família de Tana, o delegado Alalmo Lima, que está lotado na delegacia de São Lourenço da Mata, e a mãe do Alalmo, que é conhecido como Amarelinho, a dona Cosma. João Vitor, que mora na rua Barra Verde, no Alto José do Pinho, zona norte do Recife, também está aniversariando. Ele é filho de Caetano e Vilma Alves, é neto da dona Anita Jerônimo, é sobrinho de Valdir, Cabudel, Valéria e Vânia Alves, que é a minha esposa. Portanto, João Vitor é o meu sobrinho, e nessa daí com certeza estarei lá na base do 0800. É isso aí. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira, o tenente Luiz Antônio da Silva, o sargento Francisco Raimundo da Silva, e as pensionistas Tânia Maria Muniz Silva e Maria do Carmo do Nascimento. Olha, minha gente, um rapaz identificado apenas como Alex, ele sofreu um atentado na rua José Barradas, na Vila São Mateus, em Araripina. O suspeito, Eric Ricardo, e também Carlos Eduardo Cândido, esses dois foram presos em flagrante por policiais do 10º Batalhão. Esses dois suspeitos, eles iriam cometer um crime, iriam matar o rapaz, quando foram presos numa motocicleta e armados de revólveres. Os dois foram encaminhados à delegacia local, onde foram autuados em flagrante. Yuri Oliveira dos Santos Vasconcelos, motoboy, um jovem com 24 anos, residente na rua Mário Gonçalves de Medeiros, no Alto da Bondade, em Águas Compridas, Olinda. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na Rua da Linha, lá no Alto da Bondade, num atentado de autoria e motivos desconhecidos. O rapaz foi socorrido na emergência do Hospital Getúlio Vargas.
Telmo Celso da Silva Feitosa, este foi agredido a golpes de foice na travessa da rua Nazareno, no bairro do Socorro, em Jaboatão dos Guararapes, e o suspeito do atentado, Valmir Vicente da Silva, foi preso em flagrante com ferimentos na cabeça. Telmo Celso da Silva Feitosa foi socorrido na UPA, unidade de pronto atendimento. Um jovem sem nenhum documento de identificação foi agredido a golpes de faca peixeira na Avenida 3, na Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e a vítima foi socorrida na unidade de pronto atendimento à UPA do Engenho Velho, lá no Jaboatão. Adriano Rodrigues de Sales, com 38 anos, residente no bairro Quilombo 2, em Palmares. Ele trafegava de motocicleta com a esposa e, ao passar pela BR-101 Sul, no centro de Palmares, sofreu um atentado. Um elemento numa outra motocicleta meteu bala nele e ele, Adriano Rodrigues de Sales, foi atingido no braço direito, sendo socorrido na emergência do hospital local. Micael Manuel Cardoso, jovem com 24 anos de idade, foi alvejado com disparos de arma de fogo na rua Tiradentes, no centro, em Gravatá, por dois homens numa motocicleta 300 cilindradas cor vermelha, cuja placa não foi fornecida. Micael Manuel Cardoso foi levado inicialmente para o hospital lá em Gravatá, de onde foi em seguida removido aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. A polícia está investigando a morte de Alisson Barbosa de Souza, um rapaz de 28 anos de idade. Ele foi morto a bala na noite de antes de ontem, pertinho da residência dele, no Alto do Eucalipto, no Vasco da Gama, bem pertinho da Associação de Moradores. De acordo com informações, ele seria presidiário, sendo monitorado pela tornozeleira do sistema penitenciário. Ele trabalhava inclusive em um depósito de bebidas e tinha ido com a esposa dele a uma padaria. Ele, a esposa e 2 filhos menores tinham ido a uma padaria pertinho do terminal de ônibus, e daí acabou ele sendo assassinado. A polícia continua investigando o caso. Também a polícia está investigando a morte do jovem Kelvin Barros Antônio da Silva. Kelvin Leonor Antônio da Silva tinha 18 anos, morava na rua Itinga, quadra A2, no bairro do Engenho, Maranguape, em Paulista. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por elementos desconhecidos. No bairro da Torre, houve um crime de morte na noite de antes de ontem e a polícia está investigando também este caso. A vítima, José Daniel Vieira, tinha 35 anos, morava na rua Augusto Severo, no bairro da Madalena. Ele foi assassinado na rua Jornalista Luiz Teixeira, naquele bairro da Torre, por 2 homens que estavam em uma motocicleta. Também a polícia investiga a morte de Bruno Pereira da Silva, de 27 anos de idade, servente de pedreiro, também ex-presidiário por tráfico de drogas. Foi assassinado a bala em frente à residência dele, na rua Jornalista Gilberto Osório, comunidade do Detran, na Iputinga, por 2 elementos que estavam de bicicleta. E, de acordo com informes, ele, o Bruno, ele comandava o tráfico de drogas no beco da rua 17, lá mesmo no bairro da Iputinga. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Rapaz é morto a bala no bairro de Peixinhos. Um rapaz cujo nome não foi fornecido foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida Brasília, no bairro de Peixinhos, em Olinda, bem nas proximidades da entrada do Nascedouro. De acordo com informações, ele teria envolvimento com tráfico de drogas e também homicídios. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Gilderley Gondim. E atenção! Jovem assassinado na Iputinga com tiros de pistola. Alisson Vitor Lopes da Silva, com 22 anos de idade, residente na rua Davi Nasser, no bairro da Iputinga, foi assassinado ontem por volta das 9 horas da noite com disparos de pistola. Morto com tiro de pistola pertinho da residência dele. Crime praticado por elementos desconhecidos, cujos motivos também são ignorados. O corpo do jovem Alisson Vitor Lopes da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.